Salve, salve vestibulando, salve Enemzeiro, professor Heitor Ferreira, iniciando com você, meu aluno, mais uma aula de História do Brasil. Hoje nós vamos chegar ao final da República Liberal. Então, meu aluno, hoje a gente vai ver os governos de Jânio Quadros e, posteriormente, de João Goulart, vulgarmente chamado de Jango. Bom, quando a gente começa a pensar em Jânio Quadros, tá? Eu quero que você faça a primeira reflexão, né? Jânio Quadros, ele vem aí pós JK, ok? Se ele vem pós JK, o Brasil, que havia conhecido um crescimento gigantesco, mas ao mesmo tempo um grande endividamento, tá? Vai ter aí uma configuração da qual o senhor Jânio Quadros vai criar aí o seu slogan chamado de varre, varre, vassourinha. O senhor Jânio Quadros vai chegar à presidência do Brasil nas eleições de 60 com o slogan do varre, varre, vassourinha. Qual é este slogan? Olha aqui, meu aluno. Ele vai se colocar aí em uma luta contra a corrupção. Então, olha só, ele teoricamente iria varrer para fora do nosso país a corrupção, os privilégios, as mazelas políticas oriundas aí dessa República Liberal. Bom, mas antes de entrar no governo de Quadros, em definitivo, vamos aqui ver as eleições, tá? Novamente, eu vou relembrar você, tá? Eu tenho eleições diferentes para presidente e vice. Então, eu não voto coligado. Eu voto para presidente, escolho, voto para vice, escolho, ok? Na ocasião, o vice-presidente que vai ser eleito, novamente nós vamos ter a figura de João Goulart do PTB, tá? João Goulart foi eleito vice-presidente do Brasil na gestão da qual Jânio acaba levando, tá? Na ocasião, a presidência foi bastante disputada, tá? Por quem? Nós tínhamos o general Teixeira Lott, o Lott do PSD, tá? Numa das frentes presidenciais. Aí eu tenho o senhor Jânio Quadros, lembrando, este foi eleito, né, com o PDC, e o Adhemar de Barros, novamente, na concorrência, o Adhemar de Barros, mais uma vez, na concorrência pelo PSP. Então, aqui, meus alunos, nós temos a chamada disputa presidencial, e aqui eu já afirmei para você que João Goulart foi eleito o vice nas eleições de 60. Beleza, professor? Beleza. Mas se nós vamos falar do último governante da República Liberal,
e você já colocou lá em cima que foi o Jânio Quadros, ficou evidente que ele venceu, ok? Então não tem novidade. Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil. Jânio Quadros usou uma estratégia, meu aluno. Como assim, professor? No período eleitoral, olha que interessante. O Jânio Quadros, ele começou uma campanha de aproximação das massas populares. Como assim, professor? O senhor Jânio Quadros era um político ali que estava situado num padrão de centro. Então, às vezes centro-direita, às vezes centro-esquerda, mas estava ali num político de centro. O senhor João Goulart, o Jango, eu já vou destacar aqui em cima para você, meu aluno, ele era comunista, tá? Declarado. João Goulart era comunista. Este João Goulart, este Jango, é aquele mesmo ministro lá da era Vargas, ó, do governo varguista, que deu um aumento de 1000% sobre o salário mínimo. É o mesmo indivíduo. Caralho, professor! Louco isso, hein? Muito louco isso. O Jango, ele tinha muita força e expressividade na política brasileira, porque o seu cunhado, né, o senhor Leonel Brizola, sempre também esteve ali à frente desta organização política dentro da nossa República Velha. Beleza, professor. E como que o nosso político, então de centro, Jânio Quadros, vai se aproximar das massas populares? Olha a filha da putagem. Jânio Quadros, no período eleitoral, ele começou a usar algumas artimanhas, tá? Quais, professor? Uma das artimanhas, ele passou a deixar muitas caspas nas ombreiras. Como assim, professor? Caspa nas ombreiras. O Jânio Quadros parou de lavar o cabelo com certa recorrência. Então, o que acontece? De manhã, ele ia sair fazer a sua campanha. Aí, o cabelo ali meio encebadinho, né, tal. Ele vinha, colocava o paletózão, aquelas ombreiras grandes. Aí ele vem com o pentezinho e, ó, xelepe, 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 nuviava de caspa os ombros. Porra, professor, sujeira é sinal de aproximação com as massas populares? Não só a sujeira, tá? Aqui está um elemento. O segundo elemento, ele começou, olha que sacanagem, a furar os seus sapatos. Então ele catava o sapato novo, esfregava ali, abrindo alguns furinhos, mostrando que estava desgastado, se aproximando das massas. E a grande chave para a eleição de Jânio neste momento foi a sua alimentação. Ele passou a sair fazer campanha, né? Naquela época a campanha eleitoral era mais normal, né? Hoje em dia, se um candidato a presidente sair na rua sozinho, vira um furdunço desgraçado, ele não consegue nem andar, né? Ele saía com a sua maletinha, na maletinha um pãozinho com mortadela, chegava no horário do almoço, passava perto de uma obra, os pedreiros, serventes comendo, ele pedia licença, sentava para comer com os caras o seu pãozinho com mortadela. Porra, professor! Ele então criou esta aproximação com as massas populares? Sim, meu aluno. Estratégia de marketing. Ele se aproxima das massas populares, levanta o slogan do varre, varre, vassourinha, vou varrer a corrupção do Brasil, cria todo o estereótipo
ali ancorado nas massas populares e, obviamente, vai ter aí o aval da população e vai ser eleito presidente do Brasil em 1960, para assumir o posto que até então era do senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira, o saudoso presidente Bossa Nova, o grande JK. Ok, meu aluno? E aqui nós temos a eleição de Jânio Quadros com o seu mandato relâmpago. Bate o print aí dessa primeira lousa, né? Primeira lousinha. Já foi, papai. Já foi. Agora a gente vai ver aí a gestão Quadros, tá? Muita atenção, meu aluno, que a gestão de Jânio Quadros é chamada de relâmpago mesmo, tá? Lembrem-se, as eleições na República Liberal eram um mandato de 5 anos, sem direito à reeleição. Mas Jânio Quadros, ele vai governar aí por um curto espaço de tempo, tá? Afinal de contas, em setembro de 61, o senhor Jango já estava assumindo a presidência do Brasil. Efetivamente, aí nós vamos ter 6 mesezinhos de mandato, tá? Completamente relâmpago. Mas, olhe bem, meu aluno, eu estou falando de Jânio Quadros, um exímio estrategista, tá? Que vai orquestrar aí um golpe, vai tentar dar um golpe de Estado no Brasil, muito parecido com o que Getúlio Dornelles Vargas fez em 37. Então já fique ligado, tá? Então, olha só, meu aluno. A gestão presidencial de Jânio Quadros. Olha só, meu aluno. Assim que Jânio Quadros assume a presidência do Brasil, tá? O que ele vai fazer? Ó, primeira ação. Ele vai enviar o vice João Goulart ou Jango para a China. Porra, professor, como assim? Na época, né, na República Liberal, o vice-presidente tem como uma de suas principais funções cumprir aí as visitas diplomáticas. Ok? E aí, nessas visitas diplomáticas, Jânio Quadros envia Jango para a China. China? Década de 60? O que eu preciso lembrar, professor? Esta visita diplomática à China é no governo do senhor Mao Tse-tung, líder do PCCH ou PCC, Partido Comunista Chinês. Caralho, professor! A China era governada por Mao Tse-tung? Sim. Olha aqui. Na década de 60, a China estava se fortalecendo como uma potência mundial, tá? Por que eu falo que ela estava se fortalecendo? Eu vou ter a Revolução Cultural Chinesa, né, promovida pelo senhor Mao Tse-tung. Eu vou ter morte pra caralho na China. Eu vou ter o uso do capitalismo de guerra.
A China de Mao Tse-tung é a maior experiência esquerdista daquele século, meu aluno. Porra, professor! A China, neste momento, ela está representando ideologicamente para a gente a mesma experiência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porém, na figura de um único país. Entende a sua grandiosidade? Então, a China, com o comunismo / socialismo de Mao Tse-tung, está se transformando em uma grande potência. Obviamente, tá? Eu não vou ser irônico e eu vou dizer que Jango, por ter tendências ideológicas bastante parecidas com Mao Tse-tung, adorou a experiência. Tá? Inegavelmente, João Goulart estava curtindo a vibe na China com o Mao Tse-tung. Óbvio. Porra, beleza, professor. O que mais que ele vai fazer na sua gestão presidencial? Agora é que o bicho começa a pegar. Lembra daquele rapaz conhecido como Ernesto Che Guevara? Ernesto Che Guevara foi um dos líderes da Revolução Cubana. Olha que interessante. A Revolução Cubana destronou Fulgêncio Batista, que era governante de Cuba, ó, aliado dos Estados Unidos da América. Porra, professor! Então, o Ernesto Che Guevara, ao lado dos irmãos Castro, em especial, vão promover a Revolução Cubana, destronar Fulgêncio Batista e transformar Cuba aí em uma experiência de cunho mais esquerdista na América? Sim. Poxa vida, que loucura, professor. E aí, o que que tem o Che Guevara? Meu aluno, Jânio Quadros, olha o que ele faz. Ele vai convidar o Che para vir ao Brasil receber uma honraria militar, conhecida como o Cruzeiro do Sul, pelas atividades e prestação de serviços que o Che havia promovido na América e também no Brasil. Vale lembrar que o Che, além de revolucionário, tá? Ernesto Che Guevara se formou em medicina e nas suas viagens à América Central passou aqui pelo Brasil. Inclusive tem grandes relatos dele aqui na região do Oeste Paulista, dando atendimento inclusive na cidade de Presidente Venceslau, né? O pai do Ivan Moré, que era apresentador da Globo, tem relatos do Che dando atendimento aqui no Brasil na década de 40, finalzinho, comecinho de 50. Porra, professor, que louco! E aí ele trouxe o Che para o Brasil, deu o Cruzeiro do Sul a ele, uma honraria militar. Aí você deve estar pensando, né? Porra, professor, estamos no meio da Guerra Fria. Esse cara tá mais louco que o Batman. Sim, ele estava mais louco que o padre do balão. Quando o Che chega no Brasil, ninguém foi receber o cara no aeroporto. Foi basicamente o Jânio e alguns membros ali da sua frota presidencial. Porra, o Brasil ficou numa tensão federal. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O vice na China com Mao Tse-tung, o presidente traz Che Guevara, um dos da Revolução Cubana, para o Brasil.
caralho, o Brasil estava pegando fogo, estava efervescendo. Obviamente, o Che Guevara não veio fazer revolução no Brasil, a sua luta vai seguir aí para o continente africano, na sequência, mas Jânio Quadros, então, criou todo um panorama de uma ascensão. Olha só, Jânio Quadros criou todo um panorama de um pseudo golpe vermelho no Brasil. E aí ele começa a relatar que ele está sofrendo pressões, a esquerda está ameaçando ele, uma viadagem só, um milímetro lascado. O que ele faz? Então, pressionado pela esquerda e por uma situação que ele mesmo criou, ele vai fazer o quê? Bom, eu estou ameaçado, a Constituição Liberal não está dando o aporte que eu preciso, eu quero a renúncia. Eu quero a renúncia. Com 6 meses de mandato, não tinha feito praticamente nada, só um alinhamento político com a esquerda no Brasil, mandando Jango para a China, trazendo Che Guevara para o Brasil. Ele esperava que a população fosse fazer, como na década de 30, lá em 37, né? Não renuncie, você será o nosso salvador. Fecha a Constituição, dá o poder para Jânio. Ele pede a renúncia, tá? Ele pede a renúncia porque estava sofrendo, teoricamente, pressões. Quando ele pede a sua renúncia, sabe o que a população fez com Jânio Quadros? Meteu o pé no rabo dele. Falou, vaza, você não serve. Quer renunciar? Tchau. Bela tchau, bela tchau. Puta que pariu. O que aconteceu? A renúncia de Jânio repercutiu muito mal no Brasil. Sabe por quê? Porque o vice Jango ainda estava, sabe na onde, papai? Na China. O vice-presidente do Brasil, João Goulart, que com a renúncia estava se transformando em presidente, estava na China negociando com o tio Mao Tse Tung, líder do único partido da China, o Partido Comunista Chinês. Poxa vida, o Brasil ficou fervoroso. As classes conservadoras tradicionais, o exército, todo ele, porra, o bagulho ficou muito doido. O bagulho começou a instalar. Nós temos a saída de Jânio Quadros num governo relâmpago e agora a necessidade da volta de João Goulart da China para assumir a presidência do Brasil. Olha que negócio insano. Ok, meu aluno? Então ele pede a renúncia, a população dá ele e tchau, tchau. Tchau, Jânio. Deixa eu liberar para o print de mais essa partezinha para a gente poder continuar agora adentrando aí no governo de João Goulart. Agora que você já sabe que o meninão do varre, vassourinha renunciou, né? Vamos ver aqui como que vai ficar o Brasil neste cenário aonde o vice que estava se tornando presidente agora está na China com o senhor Mao Tse Tung. O que vai acontecer aqui no nosso país, meu aluno? Olha só. O que nós vamos ter neste momento? A ascensão de João Goulart. Olha só. João Goulart, também conhecido como Jango. Está aqui a ascensão do menino. O que vai acontecer com o João Goulart, meu aluno? João Goulart ainda estava na onde? Na China. Então, ele precisa fazer o seu retorno. Só que, por estar na China negociando com
o Mao Tse Tung. Obviamente, vai emergir aqui uma oposição a Jango. Essa oposição a Jango vai estar vinculada, em especial, à frente militar e à elite conservadora. Então, meu aluno, está aqui. Começa uma frente de oposição à presidência de João Goulart. Ok. Ele não estava aqui no Brasil. Tá? Só que no Brasil estava o seu cunhado, tá? Muito influente, conhecido popularmente como Leonel Brizola. E o Brizola vai fazer o que, meu aluno? Antes que Jango retornasse, foi levantado o que nós chamamos de campanha da legalidade. A campanha da legalidade, basicamente, era o cumprimento da Constituição de 46, tá? Como houve a renúncia do então presidente, o vice, escolhido de forma independente, deveria assumir. Beleza, a campanha da legalidade é válida, tá? Tem apoio, tem força política, é constitucional, vai ser feito. Com a campanha da legalidade e o apoio do grande Leonel Brizola, nós vamos ter o então retorno de Jango. Ok? Marque com carinho. O retorno de Jango. Beleza, professor. Só que a frente conservadora e a frente militar tinha muita força no Brasil. Muita força mesma, tá? Muita força mesmo. E aí o que vai acontecer? Esta elite conservadora, essa frente militar está ancorada na Igreja Católica, tá? Ela vai conseguir promover uma alteração política no Brasil. Como assim, professor? Eu vou continuar com a Constituição de 46, só que eu vou transformar o Brasil agora em uma república parlamentarista. Então, aqui eu tenho uma experiência de exatos 14 meses do Brasil em uma república parlamentarista. Então, durante os próximos 14 meses, de setembro de 61 até janeiro de 63, nós temos o Brasil republicano, mas não presidencialista, e sim parlamentarista. O que isso significa, professor? Significa o seguinte: a república parlamentar ela vai ter duas frentes políticas. Eu tenho o presidente e eu tenho o primeiro-ministro. O presidente, ele possui o quê? O símbolo do poder. Mas é o primeiro-ministro que vai fazer o quê? A execução, ou que vai ter o controle político de fato. Então, o presidente é o senhor Jango, e nós costumamos dizer que nesta fase o Jango governa
mas não manda. Porque quem manda é o senhor primeiro-ministro. Porra, professor, sacanagem fazer isso, né? Sacanagem, mas faz parte do processo. Ao longo desses 14 meses, nós tivemos 3 primeiros ministros. O primeiro deles, tá? O primeiro, Tancredo Neves, tá? Tancredo Neves vai governar, né, de setembro de 61 até junho de 62, tá? Aí vem o Francisco de Paula, segundo primeiro-ministro, o senhor Francisco de Paula, tá? O senhor Francisco de Paula, meu aluno, ele vai governar de junho de 62 a setembro de 62, é bem curtinho, tá? E por fim, vem o senhor Hermes Lima, tá? Hermes Lima. O Hermes Lima vai governar de setembro de 62 até janeiro de 63. Beleza? Aqui, quem manda no Brasil é o primeiro-ministro. Ah, então por que foi edificado essa estrutura? Ó, meu aluno. Ó, para que houvesse o controle do país fora das mãos do presidente. Ok? Então, é um golpe de Estado, é um golpe na República para evitar que Jango tivesse o poder presidencialista em suas mãos. Ok? Marque com carinho, marque com carinho. Agora nós vamos começar a ver a ascensão de Jango, mesmo como presidente no parlamentarismo, e o pedido de plebiscito, para que aí a população viesse a escolher entre o presidencialismo ou o parlamentarismo. E aí é óbvio que eles vão querer o presidencialismo. Bate o print aí de mais essa lousa e vamos que vamos, dando sequência aí no nosso conteúdo, tá? Muita atenção agora, meu aluno, porque nós vamos ter aí uma série de alterações políticas que vão mudar o rumo do parlamentarismo brasileiro, tá? E que de forma bastante direta vai acabar aí promovendo no Brasil a ascensão do regime civil militar por conta de que João Goulart adota uma política aí mais vinculada às classes menos privilegiadas, mais vinculada ao povão de um modo geral, e é claro que essa gestão não vai agradar a boa parte da população brasileira, tá? Então, olha só, meu aluno, o que vai acontecer? Jango é o governante do Brasil naquele padrão, né? Que governa, mas não manda, tá? Então, aqui eu ainda estou falando do parlamentarismo. Eu vou destacar aqui 4 itens importantes para você refletir sobre Jango. Primeira coisa, Jango queria promover reformas sociais. Segunda coisa, Jango estabelece uma gestão para os menos privilegiados. Terceira coisa, Jango se coloca como oposição aos ministros.
E a quarta coisa, Jango vai promover a reforma agrária. Aí você deve estar se perguntando, professor, como? Aí que vem o pulo do gato. Jango, cunhado do grande Leonel Brizola, né? A família de Leonel tinha terras, papai aí deixou uma herança bacana. A reforma agrária que Jango promove antes de entrar na República Presidencialista são com as terras de sua família. Como as reformas sociais não estavam passando, como a gestão para os menos privilegiados não estava ganhando grande aval, a oposição aos ministros não estava sendo ouvida, Jango, então, juntamente com Brizola e com sua mulher, decide promover a reforma agrária. Com as terras da família. O que vai acontecer? Quando Jango começa a promover esta reforma agrária, olha que interessante. Jango começou a ganhar ainda mais popularidade. Esta popularidade que vos falo vai fazer com que a população viesse a sair às ruas. Como assim, professor? Nós vamos ter aqui uma campanha em prol do plebiscito. Professor, como assim? O plebiscito seria a população podendo escolher entre o parlamentarismo ou o presidencialismo. A população encantada com Jango sai às ruas, pede o plebiscito, não tem como segurar, foi concedido, e aí você deve estar imaginando, né? Quem venceu é óbvio que foi o presidencialismo. Porra, professor! Então quer dizer que com o plebiscito, né? Jango vence porque eu vou ter adesão novamente ao presidencialismo? Sim. Então, os primeiros 14 meses da gestão de Jango, ele estava no parlamentarismo. Os próximos meses, que não serão muitos, tá? Nós vamos ter aí somente mais 15 meses à frente, vai ser com o presidencialismo. Beleza, professor. Então, pós-plebiscito, o Brasil retoma a República Presidencialista. Massa. Agora, o presidente, que é Jango, governa e manda, certo? O que Jango começa a fazer no Brasil? Meus alunos, eu vou destacar aqui 4 pontos básicos, tá? Ele vai aplicar as reformas sociais, ele vai investir em educação e saúde, ele vai apoiar a reforma agrária e ele vai governar para, eu vou colocar entre aspas, todos, tá? Porque a elite brasileira, grande parte do nosso exército e a igreja não se sentia representado por João Goulart. O que vai acontecer então, professor? Ao longo de janeiro de 63 até abril de 64, ele faz estas evoluções ao Brasil. Uma política vinculada às classes
menos privilegiadas, uma política mais vinculada ao povo brasileiro, reforma social, pensamento, educação, saúde, reforma agrária, puta que pariu. O Brasil estava mudando, tá? Em larga escala. Mas é claro que uma parcela da população não vai gostar, né? Aquela mesma frente militar que deu o golpe em 61, junto com aquela mesma frente conservadora, vai se colocar como oposição a Jango. E aí a oposição começa a bater duro em Jango, E aí, no meio do mês de abril, né, para ser mais exato, no dia 19 de abril de 1964, nós vamos ter a Marcha da Família com Deus em prol da liberdade, né? E esta marcha vai dar uma força federal à classe militar, né? Que aí no dia 31 de março de 64 vai orquestrar um golpe de Estado que vai ser instaurado no dia 1º de abril de 64, onde Jango foi retirado da presidência do Brasil, ele foi deposto, né? Vai ser mandado aí para o extremo sul da América, ele acaba vindo a óbito lá, vai ser morto fora do Brasil, mas isso não vem ao caso agora. O que acontece? Jango, então, sofre um golpe e nós vamos ter a instauração do que nós chamamos de regime civil militar brasileiro, tá? Porra, professor, então o momento em que o Brasil mais estava se desenvolvendo, um olhar para a população mais carente, vai vir um golpe de Estado? É isso, professor? É exatamente isso, meu aluno. Então, quando Jango começa a estabelecer aí um governo, né, ancorado nas classes menos privilegiadas, um pensamento de desenvolvimento mais efetivo, né, bem organizadinho, até diríamos assim, ele vai sofrer um golpe e aí nós vamos cair diretamente no regime civil-militar. Beleza, meu aluno? Espero ter ajudado um pouquinho você. Fechamos aqui a nossa República Liberal com Jânio e Jango na aula de hoje. Nas próximas aulas vamos ver aí o regime civil-militar brasileiro, ok? Bons estudos, guerreiro, e aguardo você na próxima aula. Valeu!